O sol atravessava os vitrais da igreja com uma luz suave, quase irônica, pintando o chão de tons dourados. O ar cheirava a flores brancas e promessas antigas. Aurora respirava com dificuldade, como se o vestido de noiva fosse pesado demais não pelo tecido, mas pela expectativa que carregava. Suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam o buquê. O coração batia rápido, não de nervosismo comum, mas de um medo antigo. Aquele mesmo medo que a acompanhara desde a infância, quando assistia a mãe chorar em silêncio após mais uma traição do pai. Ainda assim ela acreditava. Sempre acreditou. O relógio marcou o horário exato. Antônio não veio. Primeiro, o murmúrio. Depois, os cochichos que cortavam como lâminas. O silêncio pesado que caiu sobre a igreja parecia gritar mais alto que qualquer palavra. Aurora sentiu o rosto queimar, a garganta fechar, as pernas perderem a força. Foi quando a sogra se aproximou, o rosto duro sem compaixão. "Meu filho não está pronto para ser um homem casado", disse fria. "E se ele fugiu, a culpa é sua. Você pressionou demais." Cada palavra era um golpe. Aurora sentiu as lágrimas descerem sem controle. Ela queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e a engolisse junto com aquele sonho quebrado. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com curiosidade cruel. Algumas até sorriam, disfarçando o prazer mórbido de assistir à queda alheia. Foi então que ela sentiu uma presença diferente. Um perfume discreto, masculino, elegante. Uma voz baixa, firme, próxima demais de seu ouvido. "Finja que eu sou seu noivo." Aurora virou o rosto num sobressalto. Daniel Esteves estava ali, seu chefe. Impecável no terno escuro, olhar sério, postura segura. O mesmo homem que por 5 anos a observara com admiração silenciosa no trabalho. "Não precisa fazer isso", ela sussurrou a voz embargada. "Eles sabem que não é você." Daniel a encarou com uma intensidade que a fez esquecer por um segundo o mundo ao redor. "Não importa, você não merece isso." E sem esperar resposta, ele caminhou até o cerimonialista. Naquele dia, Aurora saiu da igreja casada. Não com o homem que prometera amá-la, mas com o homem que se recusou a deixá-la ser humilhada. A cerimônia aconteceu como num sonho estranho, distante. Aurora mal lembrava das palavras do celebrante. O que sentia era o calor da mão de Daniel segurando a sua, firme, protetora, real demais para algo que deveria ser apenas encenação. Quando foram declarados casados, houve aplausos, fotografias, sorrisos forçados, mas algo dentro dela começava a se confundir. Daniel inclinou-se levemente. "Confie em mim", murmurou. "Eu cuido de você hoje." E cuidou. Ele a conduziu com delicadeza, afastando-a dos olhares mais cruéis, mantendo-se sempre ao seu lado. Em nenhum momento pareceu falso. Pelo contrário, parecia natural demais. Horas depois, já longe da igreja, Daniel fez algo que Aurora jamais esqueceria. "Preparei uma viagem", ele falou com calma. "A lua de mel que você merecia. Se quiser, eu vou junto. Não como seu chefe, não como seu marido de mentira, apenas como alguém que quer te proteger desse dia." Aurora hesitou, mas estava cansada de ser forte sozinha, e aceitou. Enquanto o carro seguia pela estrada, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era carregado, cheio de perguntas não feitas, sentimentos que ainda não tinham nome. Aurora olhou pela janela, sentindo o coração desacelerar pela primeira vez naquele dia. Ela não sabia ainda.
Mas aquele casamento falso era o primeiro passo para o amor mais verdadeiro de sua vida. O carro cortava a estrada enquanto o céu começava a mudar de cor, tingindo-se de laranja e lilás. Aurora mantinha as mãos pousadas no colo, ainda vestida de noiva, sentindo-se estranhamente deslocada dentro daquele próprio corpo. Daniel dirigia em silêncio. O som do motor era suave, constante. Ele parecia à vontade, mas por dentro algo também se agitava. Eu sinto muito, Aurora disse de repente, a voz baixa, quase um pedido de desculpas por existir naquele momento. Eu não queria te envolver nisso. Daniel respirou fundo antes de responder. Seus dedos apertaram levemente o volante. Não foi um incômodo, disse firme. Foi uma escolha. Ela virou o rosto devagar, observando o perfil dele. O maxilar bem marcado, a barba por fazer, os olhos atentos à estrada. Daniel sempre fora um homem reservado no trabalho. Elegante, correto, distante. Nunca ultrapassara limites, nunca dera espaço para boatos. E ainda assim, ali estava. Mas por que você fez isso? Ela perguntou. Ele demorou alguns segundos. Porque ninguém merece ser deixado sozinho no pior dia da própria vida. As palavras se alojaram no peito de Aurora como um abrigo inesperado. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo as lágrimas voltarem, mas agora eram diferentes. Não doíam tanto. Quando chegaram ao hotel, Daniel fez questão de resolver tudo. Quarto, bagagens, horários. Ele se movia com naturalidade, como se aquilo fosse simples. Mas nada era simples. No elevador, o espaço parecia menor. O espelho refletia os dois lado a lado, a noiva de um amor que fugiu e o homem que apareceu quando tudo ruiu. Os olhos se encontraram no reflexo e algo silencioso passou entre eles. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum romance de arrancar suspiros. Continuando. O quarto era amplo, com janelas grandes e uma varanda que dava para o mar. O som das ondas entrava suave, ritmado, quase como uma respiração profunda. Aurora ficou parada por alguns segundos, observando tudo, sentindo-se deslocada dentro daquela realidade paralela. Se quiser, eu posso pedir outro quarto, Daniel disse com cuidado. Não quero que você se sinta desconfortável. Ela negou com a cabeça lentamente. Não, respondeu. Eu confio em você. Daniel sentiu algo se apertar no peito ao ouvir aquilo. Confiança era uma palavra grande demais, pesada demais. Aurora tirou os sapatos, sentindo os pés doloridos depois de tantas horas em pé. Quando se sentou na beirada da cama, o vestido se espalhou ao redor, como um suspiro branco. Daniel desviou o olhar por respeito, mas a imagem ficou gravada. Vou tomar um banho, ela disse, levantando-se. Preciso lavar esse dia de mim. Quando a porta do banheiro se fechou, Daniel soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Passou a mão pelos cabelos, caminhou até a varanda. O vento noturno trouxe o cheiro de sal e liberdade. Minutos depois, Aurora saiu com os cabelos molhados, vestindo um robe simples do hotel. O rosto estava limpo, sem maquiagem pesada. Mais bonita, mais real. Obrigada, ela disse, encontrando-o na varanda. Por tudo. Daniel se virou. O olhar dele se prendeu de novo. Próximo demais, intenso demais. Você não precisa agradecer, respondeu. Só descanse. Eles ficaram ali lado a lado olhando o mar. O silêncio não era vazio. Era cheio de coisas não ditas. Naquela noite dormiram no mesmo quarto, separados pela distância exata
que impedia qualquer toque. Mas o coração de ambos não respeitou essa distância. Na madrugada, Aurora acordou assustada. O coração batia rápido, o corpo suado. O sonho ainda estava vivo em sua mente. Antônio indo embora, os risos, o altar vazio. Ela se sentou na cama, respirando com dificuldade. Aurora! A voz de Daniel veio baixa, sonolenta, mas alerta. Ela hesitou antes de responder. Desculpa, eu tive um pesadelo. Daniel se levantou devagar, aproximando-se sem pressa, como se não quisesse assustá-la ainda mais. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você está segura, disse. Isso já passou. Aurora respirava fundo, tentando se acalmar. Daniel então estendeu a mão. Posso? Ela assentiu. Quando os dedos dele tocaram os dela, algo mudou. O toque era quente, firme, real. Não havia segundas intenções. Apenas presença. Aurora fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o corpo relaxar. Obrigada por não me deixar sozinha, murmurou. Daniel engoliu em seco. Eu não deixaria. Eles ficaram assim por alguns minutos. Mãos entrelaçadas, respirações se acalmando no mesmo ritmo. Daniel se levantou primeiro, respeitando o limite que sabia existir. Tente dormir, disse. Amanhã o dia pode ser melhor. Aurora o observou se afastar, o coração batendo diferente. Ela não sabia explicar, mas aquela mão tinha feito mais do que acalmá-la. Tinha começado a curá-la. Amanhã nasceu lenta, preguiçosa, como se o mundo tivesse decidido dar a Aurora uma trégua. A luz do sol entrou suave pelas cortinas, desenhando linhas douradas sobre o chão. Ela acordou aos poucos, sentindo o corpo mais leve do que no dia anterior. Por alguns segundos esqueceu tudo. Depois a lembrança veio. O casamento, a fuga, a vergonha. E Daniel. Aurora se sentou na cama e respirou fundo. O ar do quarto parecia diferente, salgado, vivo. Quando saiu para a varanda, encontrou Daniel encostado no parapeito, já vestido, observando o mar. Bom dia, ela disse, a voz ainda rouca de sono. Daniel se virou. O sorriso foi discreto, mas sincero. Dormiu bem? Ela hesitou um instante antes de responder. Melhor do que imaginei. Eles tomaram café juntos no restaurante do hotel. O cheiro de pão quente, café forte e frutas frescas preenchia o ambiente. Daniel falava sobre coisas simples, viagens, livros, música, e Aurora percebeu algo que nunca notara antes. Ele sabia ouvir. Não a interrompia. Não a apressava. Olhava em seus olhos quando ela falava como se cada palavra importasse. Durante o passeio pela cidade, caminharam lado a lado. Às vezes as mãos quase se tocavam. Às vezes os ombros se esbarravam de leve. Pequenos acidentes que faziam o coração de Aurora acelerar. Ela riu pela primeira vez em dias. Um riso curto, ainda inseguro, mas verdadeiro. Daniel percebeu. E aquilo o atingiu mais do que qualquer lágrima. No fim da tarde, caminharam pela praia quase vazia. O vento brincava com os cabelos de Aurora, levantando alguns fios que Daniel teve vontade de afastar com os dedos, mas não o fez. Ela caminhava descalça, sentindo a areia fria nos pés, o vestido leve balançando no ritmo do corpo. Eu sempre achei que amor fosse intenso o tempo todo, Aurora disse de repente. Barulhento, cheio de promessas. Daniel a observou em silêncio antes de responder. E agora? Ela parou de andar. Virou-se para ele. Agora eu acho que amor também pode ser calma. As palavras ficaram suspensas entre eles. O sol começava a se pôr.
pintando o céu de tons quentes. Daniel sentiu algo se apertar no peito. Aquela mulher à sua frente não era mais apenas sua funcionária. Nunca fora, na verdade. Ela era alguém que despertava nele um desejo diferente. Não urgente, não egoísta. Um desejo de cuidar, de proteger, de estar. Quando uma brisa mais forte fez a Aurora estremecer, Daniel tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela. O toque foi inevitável. Aurora sentiu o calor dele através do tecido. O coração bateu mais rápido. Ela ergueu os olhos e, por um segundo, teve certeza de que algo estava prestes a acontecer. Mas não aconteceu. E isso tornou tudo ainda mais intenso. Aproveite a pausa para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você não vai perder nenhuma história de arrancar suspiros. Continuando. Na última noite da viagem, jantaram à luz de velas. O ambiente era íntimo, silencioso, como se o mundo tivesse encolhido ao redor deles. Aurora estava diferente, mais solta, mais presente. Daniel percebeu isso nos gestos, na forma como ela sorria antes de falar, como sustentava o olhar por mais tempo do que o necessário. Quando voltaram para o quarto, o silêncio veio carregado de possibilidades. Aurora parou perto da janela, observando a lua refletida no mar. Daniel ficou a alguns passos de distância. Daniel, ela chamou sem virar o rosto. Você acha que isso tudo foi só uma fuga? Ele se aproximou devagar. Não, respondeu sincero. Acho que foi um começo. Ela se virou. Estavam próximos demais agora. Daniel podia sentir o perfume suave da pele dela, perceber a respiração acelerada. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. Ele levantou a mão, hesitou e tocou de leve o braço dela, um toque simples, respeitoso. Mas o corpo de Aurora reagiu como se fosse muito mais. Ela fechou os olhos, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Daniel afastou a mão primeiro. Nós precisamos ir com calma, disse a voz baixa, controlada. Você acabou de sair de algo que te feriu. Aurora abriu os olhos. Havia gratidão ali e algo mais. Obrigada por não me apressar, murmurou. Naquela noite, dormiram outra vez no mesmo quarto e sonharam um com o outro. O avião pousou com um solavanco suave, como se a realidade estivesse avisando que aquele intervalo tinha acabado. Aurora observava pela janela enquanto a cidade reaparecia, cinza, apressada, indiferente ao que ela sentia por dentro. Algo nela havia mudado. Ela percebeu isso no jeito como respirava, no peso que já não existia mais no peito. A dor pelo abandono ainda estava ali, mas não dominava mais tudo. Havia espaço para outra coisa, algo novo, algo perigoso. Daniel caminhava ao lado dela pelo aeroporto. O gesto era profissional, quase distante, mas havia uma tensão invisível entre eles, como um fio esticado demais. Quando voltarmos, Aurora começou insegura. No trabalho. Nada muda, Daniel respondeu rápido demais. Pelo menos não para os outros. Ela assentiu, embora soubesse que para ela tudo já tinha mudado. No carro o silêncio voltou. Mas não era vazio. Era cheio de lembranças da viagem, o som do mar, o vento na pele, o toque rápido que ainda queimava na memória. Quando Daniel parou em frente ao prédio dela, desceu para abrir a porta. Obrigada por tudo, Aurora disse olhando para ele. Eu nunca vou esquecer. Daniel sustentou o olhar por alguns segundos a mais do que deveria. Eu também não. E naquele instante ambos souberam. Esquecer seria impossível. Na segunda-feira, Aurora entrou na empresa como fazia há anos. Mesma recepção, mesmo cheiro de café,
mesmas mesas alinhadas. Mas tudo parecia diferente. Quando Daniel saiu de sua sala, impecável como sempre, o coração dela reagiu antes da razão. Um aperto suave, um calor inesperado. "Bom dia, Aurora", ele disse, formal. "Bom dia, Sr. Daniel", ela respondeu, usando o tratamento profissional que não usava havia muito tempo. Os olhos se encontraram. Foi rápido, mas intenso o suficiente para que ambos sentissem o impacto. Durante o dia, Aurora tentou se concentrar nas tarefas, planilhas, relatórios, reuniões. Mas a lembrança da viagem insistia em surgir nos momentos mais simples. O sorriso dele quando ela ria, a forma como ele a observava em silêncio, o cuidado constante. Daniel, por sua vez, inventava motivos para sair da sala. Passava pelo setor dela mais vezes do que o necessário. Observava-a sem ser visto, o jeito concentrado, os cabelos presos de forma desleixada, a curva do rosto quando pensava. Nunca a desejara daquela forma, nunca se permitira. E agora, cada metro daquele escritório parecia pequeno demais para conter o que crescia entre eles. Os dias seguintes foram marcados por pequenos momentos que pareciam insignificantes para qualquer outra pessoa, mas não para eles. O café entregue na mesa, o bom dia dito mais baixo, o olhar que demorava um segundo a mais. Aurora sentia o corpo reagir antes mesmo de entender o motivo. O coração acelerava quando Daniel se aproximava. A respiração mudava quando ele chamava seu nome. Ela tentava se convencer de que era apenas gratidão, um carinho mal resolvido. Nada mais. Mas havia noites em que lembrava do cheiro dele, da voz baixa, do toque respeitoso que a fazia desejar o que ele não tomava. Daniel lutava contra o próprio controle. Observava a Aurora se afastar pelo corredor e precisava se lembrar todos os dias de que era seu chefe, de que ela vinha de uma ferida recente, de que ele não podia ser mais um homem a confundi-la. Ainda assim, quando os olhos dela encontravam os dele, algo dentro dele cedia um pouco. Era só questão de tempo, e ambos sabiam disso. Aurora percebeu a mudança numa tarde comum, enquanto digitava números que já conhecia de cor. Não era mais Antônio que surgia em sua mente quando o silêncio se alongava. Era Daniel, o jeito como ele segurava a xícara de café, a voz baixa quando falava próximo demais, o cuidado exagerado para não ultrapassar limites. Ela fechou os olhos por um instante e sentiu o mesmo arrepio da noite na praia, o vento tocando sua pele enquanto ele a cobria com o casaco. O corpo reagia antes que ela pudesse impedir. Aurora respirou fundo, tentando se recompor. "Isso é só confusão", murmurou para si mesma. Mas não era. No fim do expediente, Daniel passou por sua mesa. "Preciso que revise um relatório comigo amanhã cedo", disse, profissional, mas com um brilho diferente no olhar. "Claro", respondeu, sentindo o estômago se contrair. Quando ele se afastou, Aurora apoiou as mãos na mesa. O coração batia rápido demais para algo tão simples. Ela já não estava triste. Estava acordando. Naquela noite, a Aurora demorou a dormir. Deitada na cama, encarava o teto, sentindo uma inquietação que não sabia nomear. Não era ansiedade, não era dor, era saudade. Saudade de algo que nunca tinha acontecido de verdade. Ela se virou de lado, lembrando-se do toque rápido no braço, da mão firme segurando a sua no meio da madrugada. Daniel nunca a apressara, nunca exigira nada. E talvez por isso mesmo, o desejo crescia silencioso. Do outro lado da cidade, Daniel também estava acordado, sentado no sofá,
com a gravata jogada de lado, ele pensava nela mais do que deveria. Questionava-se quando tudo tinha mudado. Em que momento Aurora deixara de ser apenas uma funcionária exemplar e passara a ocupar seus pensamentos mais íntimos? Ele sabia que estava cruzando uma linha invisível, e ainda assim não conseguia recuar. Daniel começou a chamá-la com mais frequência, relatórios que só ela podia revisar, reuniões que precisavam de sua presença, projetos que exigiam proximidade. Nada parecia forçado, nada era explícito. Mas Aurora sentia. Na sala dele o ar parecia mais denso, o silêncio mais carregado. Ela sentava-se à frente da mesa, sentindo o olhar dele pousar sobre si de forma cuidadosa, quase contida demais. Você está diferente, Daniel disse certa vez sem pensar. Aurora levantou os olhos. Diferente como? Ele hesitou. Mais segura. Ela sorriu de leve. Acho que aprendi que ficar sozinha não é o mesmo que estar abandonada. Daniel sentiu o impacto daquelas palavras. Levantou-se, caminhou até a janela tentando recuperar o controle. Quando voltou a olhar para ela, havia algo novo em seu rosto. Admiração, desejo, respeito. Uma combinação perigosa. Aurora saiu da sala com o coração acelerado, sentindo que estava se aproximando de um ponto sem retorno. E pela primeira vez não queria fugir. O expediente já tinha terminado quando Aurora percebeu que estava sozinha no andar. As luzes estavam apagadas em quase todas as salas, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante da cidade. Ela desligava o computador quando ouviu passos no corredor. Daniel apareceu à porta, a gravata afrouxada, o paletó pendurado no braço. O cansaço lhe dava um ar ainda mais humano. Ainda aqui? Perguntou. Perdi a noção do tempo, respondeu, fechando a bolsa. Daniel a observou por um instante, como se estivesse tomando uma decisão. Já está tarde. Fez uma pausa. Posso te convidar para jantar? O coração de Aurora disparou. Ela pensou em recusar. Pensou no que aquilo significava. Pensou em todas as razões para dizer não. Mas pensou também em como se sentia perto dele. Pode, disse por fim, sentindo a própria voz sair mais baixa do que pretendia. O restaurante era discreto, iluminado por luz amarela com música suave ao fundo. Sentados frente a frente, sem planilhas, sem cargos, sem desculpas, algo mudou. Eles conversaram sobre a vida, sobre sonhos que nunca tinham dito em voz alta. Daniel falou de solidão. Aurora falou do medo de amar errado. Os olhos se encontravam com frequência. O silêncio entre uma frase e outra parecia carregado de algo vivo. Quando Daniel pagou a conta e se levantou, estendeu a mão. Aurora aceitou, e o simples gesto fez o corpo dela estremecer. Do lado de fora, a noite estava fresca. Caminharam devagar até o carro, sem pressa de encerrar aquele momento. Antes de se despedirem, Daniel parou. Ainda segurava a mão dela. Aurora começou, mas não terminou a frase. Ela sentiu o polegar dele roçar de leve sua pele. Um gesto pequeno, quase involuntário. O ar ficou pesado. A respiração de ambos mudou. Por um segundo, ela achou que ele fosse se aproximar mais, que fosse cruzar a distância que separava seus corpos. Mas Daniel soltou a mão dela. Boa noite, disse com a voz contida. Aurora assentiu, tentando controlar o turbilhão dentro do peito. Boa noite. Enquanto subia para o apartamento, ela apoiou as costas na porta fechada e fechou os olhos. Sentia ainda o calor do toque que não tinha acontecido, e isso a deixou acordada por horas. Os dias seguintes foram difíceis. Aurora se pegava sorrindo sozinha,
distraída. O corpo reagia à simples lembrança daquele jantar, daquele quase toque que parecia mais intenso do que qualquer coisa explícita. Ela já não sentia tristeza quando pensava em Antônio. Nenhuma pontada, nenhum aperto. O que sentia agora era outra coisa. Quando percebeu isso, o choque foi imediato. Eu estou apaixonada, murmurou sozinha em casa. A constatação a assustou. No escritório, Daniel também lutava contra o que sentia. Cada vez que Aurora entrava em sua sala, ele precisava se lembrar de manter distância, de não cruzar limites. Mas o corpo traía, o olhar demorava, a respiração mudava. Era questão de tempo até algo acontecer. E ambos sabiam. A noite já tinha caído quando Aurora percebeu que o prédio estava quase vazio. As luzes do andar estavam reduzidas, o silêncio denso, interrompido apenas pelo som suave do ar-condicionado e pelo teclar ritmado do notebook. Ela estava concentrada na planilha. Números, fórmulas, conferências minuciosas. Era a forma que encontrara de manter a mente ocupada, de não pensar demais. Mas o corpo denunciava o cansaço. Aurora passou a mão pelo pescoço, alongando-se na cadeira. A respiração estava mais lenta, o ambiente quieto demais. Havia algo íntimo naquele silêncio, algo que a deixava alerta sem saber por quê. No andar de cima, Daniel fechava sua sala. O relógio marcava bem depois do horário habitual. Ele afrouxou a gravata, suspirou e seguiu pelo corredor quando notou uma luz acesa mais à frente. Parou! Reconheceu a silhueta antes mesmo de chegar mais perto. Aurora. Ele ficou ali por alguns segundos, observando sem ser visto. O jeito concentrado, os cabelos presos de forma simples, o rosto iluminado pela tela do notebook. Havia algo profundamente atraente naquela cena cotidiana. Daniel respirou fundo e seguiu em frente. Aurora! Chamou baixo para não assustá-la. Ela ergueu o rosto num sobressalto leve, surpresa ao vê-lo ali. Daniel! Eu nem percebi a hora passar. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa, mas suficiente para que ela sentisse sua presença. O perfume discreto, o calor do corpo. Já está tarde, disse. Você não deveria ir embora sozinha. Aurora fechou o notebook devagar, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Eu precisava terminar isso hoje. Daniel assentiu, observando-a por um instante longo demais. Posso te convidar para jantar? Perguntou. Algo simples. Já passou do horário e você precisa comer. Aurora hesitou apenas por educação. Por dentro, o corpo já tinha decidido. Aceito. No restaurante quase vazio, a conversa foi mais silenciosa do que da primeira vez. Havia algo diferente no ar, uma tensão que não precisava de palavras. Aurora mexia distraidamente no guardanapo. Daniel a observava com atenção contida. Você está bem? Ele perguntou. Ela levantou os olhos. Estou diferente. Daniel entendeu mais do que ela disse. Quando saíram, a noite estava morna. As luzes da rua refletiam no asfalto molhado pela chuva recente. Caminharam até o carro em silêncio. E ali, parados lado a lado, algo mudou. Daniel virou-se para ela. Aurora, começou a voz mais baixa do que o normal. Eu preciso ser honesto com você. O coração dela bateu forte. O corpo inteiro ficou atento. Desde aquela viagem, ele continuou. Eu venho lutando comigo mesmo. Aurora prendeu a respiração. Eu pensei que fosse apenas preocupação. Depois achei que fosse gratidão, mas não é. Ele deu um passo à frente, não a tocou. Ainda. Eu estou apaixonado por você.
O mundo pareceu diminuir ao redor deles. Aurora sentiu o ar faltar. As palavras dele ecoaram dentro dela, despertando sensações que não sabia explicar. O peito subia e descia rápido. As mãos ficaram frias. Daniel, ela sussurrou. Ele se aproximou mais um pouco. O suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. Levantou a mão lentamente, passando os dedos pela nuca dela, com delicadeza. Aurora fechou os olhos. A respiração ficou irregular. Daniel inclinou o rosto, aproximando-se do dela. Os narizes quase se tocaram. Os lábios ficaram a um sopro de distância. Eles se encostaram. Não foi um beijo completo. Foi uma promessa, um limite testado. Daniel recuou de repente. Isso não vai ser assim, disse com a voz firme, embora carregada de desejo contido. Você merece muito mais. Ele deu alguns passos até a porta do carro, respirou fundo e voltou-se para ela. Amanhã, disse, eu te pego na sua casa às 7 da noite. Aurora ficou parada, sentindo as pernas fracas, o coração descompassado. Quando Daniel entrou no carro e foi embora, ela ainda demorou alguns segundos para lembrar como se respirava e como se andava. O dia seguinte pareceu interminável para Aurora. Ela tentou trabalhar, tentou se concentrar, mas tudo ao redor parecia em câmera lenta. O relógio avançava com crueldade, enquanto seu corpo permanecia atento, como se esperasse algo inevitável. Às 18h59, ela estava pronta. Vestiu um vestido simples, mas que marcava suavemente a cintura. Soltou os cabelos, deixando-os cair pelos ombros. Observou o próprio reflexo no espelho. Respirou fundo. Não era vaidade, era coragem. Às 19 em ponto, a campainha tocou. Daniel estava impecável, mas havia algo diferente em seu olhar. Menos controle, mais verdade. Quando Aurora abriu a porta, o silêncio entre eles falou antes de qualquer palavra. Boa noite, ele disse baixo. Boa noite. Nenhum dos dois mencionou o que acontecera na noite anterior. Não era preciso. Aquilo estava ali, pulsando. No caminho até o restaurante, Daniel dirigia com atenção. Mas Aurora percebia o aperto discreto de suas mãos no volante. Ele também sentia. O lugar escolhido era intimista. Luz baixa, música suave. Sentaram-se próximos, mais próximos do que em qualquer outro encontro. Eu não quero te apressar, Daniel disse em determinado momento. Só quero que você se sinta segura. Aurora sustentou o olhar dele. Eu me sinto, respondeu sincera. E ao dizer isso, sentiu que algo dentro dela finalmente se aquietava. Depois do jantar, caminharam sem destino definido. A cidade estava mais silenciosa, como se respeitasse aquele momento. Pararam em frente ao prédio de Aurora. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Quer subir? Ela perguntou, a voz suave, mas firme. Daniel hesitou. Não por falta de desejo, mas por excesso de cuidado. Só se você tiver certeza. Aurora assentiu. No apartamento, a luz era baixa. O ambiente simples, acolhedor. Daniel ficou perto da porta como se ainda pedisse permissão com o corpo inteiro. Aurora se aproximou devagar. Você pode ficar, disse. Daniel respirou fundo. Quando ela fechou a porta, o som ecoou como um marco silencioso. Eles ficaram frente a frente, tão próximos que era possível sentir a respiração um do outro. Daniel levantou a mão, tocando o rosto dela com delicadeza, como se estivesse tocando algo precioso demais. Aurora fechou os olhos. Quando os lábios finalmente se encontraram, o beijo foi lento, sem pressa. Um beijo que carregava tudo o que fora contido até ali. Ela sentiu o mundo girar devagar.
Daniel a envolveu pela cintura, trazendo-a para mais perto, respeitando cada reação, cada suspiro. Não havia urgência, havia presença. Aurora apoiou a testa no peito dele depois, respirando fundo. Eu esperei minha vida inteira por algo assim, murmurou. Daniel beijou seus cabelos. Eu também. O tempo perdeu o sentido naquela noite. Conversaram, riram baixo, trocaram silêncios confortáveis. Os beijos voltavam de tempos em tempos, sempre mais profundos, mais seguros. Daniel observava a Aurora como se estivesse memorizando cada detalhe. O jeito como ela fechava os olhos, como os lábios buscavam os dele sem medo. Não havia pressa para mais. O que existia ali era mais forte do que qualquer gesto apressado. Quando Daniel se preparou para ir embora, já era madrugada. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse segurando as mãos dela. Não dessa vez. Aurora sorriu, os olhos brilhando. Eu sei. Quando a porta se fechou atrás dele, Aurora encostou-se nela, sentindo o coração bater firme, sereno. Ela não estava mais fugindo do amor. Estava escolhendo. Aurora não dormiu, não por ansiedade, mas porque o corpo ainda vibrava com a presença de Daniel. Cada detalhe da noite voltava em ondas. O beijo lento, o toque cuidadoso, a certeza tranquila de que algo verdadeiro estava nascendo. Ela levantou da cama e foi até a janela. A cidade ainda respirava lá fora, silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, Aurora não sentia medo do dia seguinte. Sentia expectativa. No trabalho, Daniel estava diferente. Mais atento, mais sereno. O olhar encontrava o dela com uma intimidade discreta, quase secreta. Não havia necessidade de palavras. Durante uma reunião, os dedos dele se tocaram por acaso ao alcançarem o mesmo documento. O toque foi rápido, mas suficiente para que ambos sentissem o impacto. Daniel respirou fundo. Aurora sentiu o rosto aquecer. Nada mais aconteceu naquele dia. E ainda assim tudo aconteceu. Naquela noite, Daniel apareceu novamente. Sem pressa, sem formalidade. Apenas ele, um sorriso contido e o olhar que dizia tudo. Posso entrar? Perguntou. Aurora abriu a porta com o coração calmo e aberto. O jantar foi simples. Conversaram sobre o dia, sobre sonhos pequenos, sobre o futuro. Não como planos fechados, mas como possibilidades compartilhadas. Quando o silêncio se instalou, não era desconfortável, era íntimo. Daniel se aproximou devagar, como sempre fazia. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, sentindo a pele quente sob sua mão. Aurora fechou os olhos. O beijo veio natural, mais profundo, mais seguro. Um beijo que não precisava provar nada. Eles se abraçaram com calma, como quem se reconhece. Quando se afastaram, Daniel encostou a testa na dela. Eu quero você, mas disse sincero, mas só se for no seu tempo, do seu jeito. Aurora sorriu, os olhos marejados. É agora, respondeu, com você. Está gostando? Aproveite para se inscrever no canal. Continuando. A noite os envolveu como um segredo. Os gestos foram lentos, cheios de cuidado. Daniel tocava a Aurora como quem aprende um território sagrado, atento a cada respiração, a cada reação silenciosa. Aurora sentia o corpo responder de formas que nunca havia experimentado. Não era apenas desejo, era segurança, era entrega. Os beijos se tornaram mais demorados, os abraços mais profundos. O mundo lá fora deixou de existir. Havia calor, havia conexão, havia verdade. Quando finalmente descansaram, Aurora estava aninhada nos braços de Daniel, ouvindo o coração dele bater firme, constante. Ela passou os dedos lentamente pelo peito dele, sentindo-se em casa.
Eu nunca me senti assim, murmurou. Daniel beijou seus cabelos, fechando os olhos. Nem eu. Dormiram juntos, envolvidos por uma calma que Aurora jamais conhecera. Não havia culpa, não havia pressa, apenas a certeza silenciosa de que aquele amor não machucava, curava. Aurora despertou antes do sol. O quarto ainda estava envolto em penumbra, e o silêncio era quebrado apenas pela respiração tranquila de Daniel ao seu lado. Ela permaneceu imóvel por alguns instantes, observando-o dormir, como se quisesse gravar aquela imagem na memória. Havia paz. Uma paz que ela nunca conhecera em nenhum relacionamento. O corpo ainda guardava o calor da noite, mas não era isso que a mantinha desperta. Era a sensação de pertencimento, de segurança, de escolha mútua. Quando Daniel abriu os olhos e encontrou o olhar dela, sorriu de leve. "Bom dia", murmurou a voz ainda baixa e íntima. Aurora se aproximou beijando-o com suavidade. Um beijo tranquilo, sem urgência, como quem diz "estou aqui". Bom dia", respondeu. Naquele momento, ela entendeu algo importante. O coração já sabia amar, mas o corpo só aprendera agora quando não havia medo. Os dias seguintes foram bons demais para não despertarem receio. Aurora se pegava sorrindo no meio do expediente, sentindo uma leveza que contrastava com a mulher insegura que fora semanas antes. Daniel estava mais presente, mais próximo, ainda cuidadoso no ambiente profissional, mas impossível de ignorar fora dele. Ainda assim, à noite, quando ficava sozinha, o medo às vezes aparecia. E se desse errado? E se o amor, mais uma vez, se transformasse em abandono? Numa dessas noites, ela resolveu falar. "Você nunca tem medo?", perguntou enquanto estavam sentados no sofá, próximos, mas tranquilos. Daniel a olhou com atenção antes de responder. "Tenho", disse, "mas aprendi que o medo não pode ser o motorista da nossa vida. Ele pode ir no banco de trás, não no volante." Aurora sentiu os olhos marejarem. Encostou a cabeça no ombro dele. "Eu não quero fugir", disse sincera, mesmo com medo. Daniel passou o braço ao redor dela, apertando-a de leve. "Então fica", respondeu. "Eu fico com você." E naquele instante, Aurora decidiu. Não deixaria o passado roubar o que estava construindo. Foi numa tarde comum que o passado resolveu bater à porta. Aurora saía do trabalho quando ouviu seu nome ser chamado de um jeito que reconheceria em qualquer lugar. "Aurora!" Ela parou. O corpo inteiro se retesou antes mesmo de virar. Antônio estava ali, mais magro, olhar inseguro. A postura que antes parecia confiante agora carregava arrependimento. "Eu soube que você voltou", ele disse aproximando-se. "Precisava falar com você." Aurora sentiu o coração acelerar, mas não de saudade, de alerta. "Não temos o que conversar", respondeu firme. Antônio passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Eu errei. Eu sei. Fugi porque estava com medo, mas isso não apaga o que a gente tinha. Você sempre quis um amor de verdade. E eu posso tentar ser esse homem agora." Aurora respirou fundo. "Não", disse com clareza. "Você teve sua chance e me deixou sozinha no altar." Ele deu um passo à frente. "Você não superou tão rápido assim. Eu te conheço." Antes que Aurora respondesse, uma voz firme se fez ouvir. "Ela não precisa superar nada." Ela seguiu em frente. Daniel estava ali, postura ereta, olhar calmo, mas inabalável. Colocou-se ao lado de Aurora sem tocar, mas presente. "Aurora está comigo", continuou. "E diferente de você, eu não fujo quando as coisas ficam difíceis." Antônio engoliu em seco, percebendo que já tinha perdido. Aurora olhou para Daniel.
Depois para Antônio. O amor que eu sempre sonhei não foge, disse. E agora eu sei disso. Ela virou as costas. E pela primeira vez, o passado ficou exatamente onde deveria estar. Para trás. Antônio não desistiu fácil. Dias depois, Aurora recebeu uma mensagem que fez o estômago revirar. O nome dele na tela ainda causava um reflexo antigo, mas já não tinha poder. Preciso falar com você, só mais uma vez, pelo que vivemos. Ela demorou alguns minutos antes de responder. Respirou fundo. Pensou em Daniel. Pensou na mulher que estava se tornando. Não existe mais nós, por favor, respeite isso. Antônio apareceu mesmo assim. Esperou por ela do lado de fora do prédio, como se insistência pudesse substituir maturidade. Quando Aurora o viu, não sentiu raiva, sentiu distância. Você está diferente, ele disse, mais fria. Não, ela respondeu firme, mais consciente. Ele se aproximou. Eu fugi porque não sabia ser homem, mas posso aprender. Dá uma chance para a gente recomeçar. Aurora sustentou o olhar dele sem vacilar. Amor não é treino, disse. Ou você escolhe ficar ou você perde e você perdeu. Ela passou por ele sem olhar para trás. E não sentiu dor. Está gostando? Aproveite para se inscrever no canal, assim você não perderá nenhum romance de arrancar suspiros. Continuando, naquela noite Aurora contou tudo a Daniel. Não houve drama. Não houve ciúmes descontrolados, apenas verdade. Daniel ouviu em silêncio, atento, o olhar sério. Eu fiquei com medo, Aurora confessou. Não de voltar para ele, mas de te perder se isso se tornasse um problema. Daniel segurou o rosto dela com as duas mãos, fazendo-a olhar diretamente para ele. Você não é um problema, disse firme. O seu passado não é uma ameaça para mim. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu passei a vida inteira tentando provar que merecia ser amada. Daniel encostou a testa na dela. Você nunca precisou provar nada. Naquele abraço, Aurora entendeu algo definitivo. O amor verdadeiro não reabre feridas. Ele cicatriza. Antônio tentou uma última vez. Foi até a empresa. Não chegou a falar com Aurora. Daniel o encontrou primeiro. Ela pediu para você parar, disse Daniel sem elevar a voz. Então eu estou pedindo agora. Antônio riu nervoso. Você acha mesmo que isso vai durar? Ela saiu machucada de um casamento falso. Daniel deu um passo à frente, o olhar firme, inabalável. Felso foi o homem que a deixou esperando no altar, respondeu. O amor que ela vive agora é o mais real que já conheceu. Antônio ficou em silêncio. Se você a respeita minimamente, Daniel continuou, desapareça da vida dela. Antônio foi embora sem dizer mais nada. Daniel respirou fundo, sentindo que aquele capítulo estava enfim encerrado. Naquela noite, quando Aurora o abraçou, sentiu-se protegida como nunca. Não por posse, mas por escolha. Aurora percebeu que havia mudado quando passou em frente a uma loja de vestidos de noiva e sorriu. Não houve aperto no peito, não houve lembrança amarga, apenas a sensação de que agora aquela ideia não doía mais. No trabalho, ela se sentia segura, respeitada. Daniel mantinha a postura profissional diante dos outros, mas nos pequenos gestos, o café deixado em sua mesa, o olhar atento, ela sentia o cuidado constante. Certa noite, enquanto caminhavam de mãos dadas, Aurora falou em voz baixa. Eu não sinto mais medo. Daniel apertou a mão dela. Isso é amor, disse. Quando a gente deixa de se defender, ela sorriu, sentindo que aquela era a escolha mais definitiva de sua vida. Aurora começou a perceber algo novo em si mesma. Segurança. Falava com mais firmeza.
Andava com mais leveza. Não precisava mais se diminuir para caber em ninguém. Daniel a observava com admiração silenciosa. Você sabe que ficou ainda mais bonita? Disse ele certa vez. Ela riu. Por que estou feliz? Porque está inteira. Naquela noite, enquanto estavam juntos, Aurora entendeu que não precisava mais implorar por amor. Não precisava pressionar, exigir, insistir. O amor que ela vivia agora ficava. Foi num dia comum que Daniel começou a planejar o futuro. Não contou a ninguém. Guardou o pensamento como um segredo precioso. Observava a Aurora falando, rindo, concentrada, e imaginava uma vida ao lado dela sem sobressaltos. Certa noite, enquanto a Aurora dormia, ele a observou longamente. Pensou em tudo o que ela enfrentara. No altar vazio, na vergonha pública, na força silenciosa. Eu vou cuidar de você, murmurou mais para si mesmo, e não como promessa vazia, mas como decisão. Daniel começou a observar a Aurora com um olhar diferente. Não era apenas desejo, nem apenas amor, era futuro. Ele prestava atenção em detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como ela organizava a casa aos domingos, como cuidava das pequenas coisas, como ria com facilidade quando se sentia segura. Certa noite, enquanto caminhavam pela cidade iluminada, Aurora comentou sem pensar. Eu nunca quis um casamento perfeito. Só queria um amor que ficasse. Daniel sentiu o coração bater mais forte. Naquele instante, a decisão se formou dentro dele, clara e definitiva. Ele não disse nada. Apenas segurou a mão dela com mais força. Mas por dentro já havia feito a promessa. Daniel entrou na joalheria em silêncio. Observou os anéis com cuidado, como se estivesse escolhendo algo sagrado. Não queria exageros. Queria algo que representasse a Aurora. Delicado, forte, verdadeiro. Quando viu o anel certo, soube. Enquanto isso, Aurora sentia uma inquietação estranha, uma mistura de expectativa e calma. Não sabia explicar, mas tinha a sensação de que algo estava prestes a mudar. Numa conversa despretensiosa, Daniel perguntou: se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para viver um momento inesquecível, qual seria? Aurora pensou por alguns segundos. Onde eu me sinta segura e amada. Daniel sorriu. Era exatamente ali que ele a levaria. Daniel a levou até o mesmo hotel da viagem. O mar estava calmo, o céu limpo, como se o tempo tivesse sido preparado para aquele instante. Aurora sentiu o coração acelerar assim que reconheceu o lugar. Por que estamos aqui? Perguntou emocionada. Daniel respirou fundo. Segurou as mãos dela. Porque foi aqui que tudo começou. Mesmo sem a gente perceber, ele se ajoelhou lentamente. Aurora levou a mão à boca, sentindo o mundo parar. Tia Aurora, disse Daniel com a voz firme e carregada de emoção. Eu não prometo perfeição, prometo presença, prometo ficar, prometo escolher você todos os dias. Ele abriu a caixinha. Você aceita se casar comigo? As lágrimas escorreram antes mesmo da resposta. Então sim, ela disse sem hesitar. Sim, 1000 vezes sim. Daniel colocou o anel em seu dedo. Levantou-se e a envolveu num abraço profundo, cheio de tudo o que haviam construído. A Aurora fechou os olhos. Dessa vez o amor não fugia. Ficava. Os preparativos do casamento começaram com leveza, mas não sem emoções. Aurora se surpreendeu ao perceber que, às vezes, o coração ainda acelerava ao pensar em entrar numa igreja. Não era medo de Daniel. Era a lembrança do que um dia fora dor. Numa tarde de prova do vestido, ela se olhou no espelho e respirou fundo. O tecido branco caía perfeitamente,
mas o que mais brilhava era o olhar seguro. Você está linda, disse a costureira. Aurora sorriu, sentindo algo se fechar dentro de si. Daniel percebeu a inquietação naquela noite. Está tudo bem? Perguntou, passando os dedos pelos cabelos dela. Aurora assentiu. Está. Agora está. Na véspera do casamento, Aurora teve dificuldade para dormir. Sentada na cama, observava a cidade pela janela, deixando pensamentos irem e virem. Daniel se aproximou, sentando ao seu lado. Você não precisa provar nada amanhã, disse com suavidade. Não é um espetáculo, é um compromisso. Ela respirou fundo. Eu esperei a vida inteira por isso, respondeu. Não pela festa, pelo sentimento. Daniel segurou o rosto dela. Então amanhã não é o começo, é a continuação. Aurora sorriu, sentindo a paz se instalar. Na manhã do casamento, Aurora acordou cedo. Tomou um banho demorado, sentindo a água escorrer como se lavasse tudo o que um dia doera. Vestiu-se com calma, cercada por poucas pessoas, mas as certas. Antes de sair, escreveu uma pequena carta. Não para Antônio, não para o passado, para si mesma. Dobrou o papel e guardou na bolsa. Era o símbolo silencioso de que aquela mulher que um dia implorou por amor, agora caminhava para ele com dignidade. O vestido não era exagerado. Não tinha excesso de brilho, nem peso desnecessário. Era leve e elegante, feito para acompanhar e não para aprisionar. Quando Aurora o vestiu, sentiu algo diferente do que sentira anos atrás. Não havia ansiedade sufocante. Havia serenidade. A costureira fechou o último botão com cuidado, e Aurora se aproximou do espelho. A mulher refletida ali tinha os ombros relaxados, o olhar firme, o sorriso tranquilo. É esse, ela murmurou para si mesma. Agora é esse. Ao fundo, o som suave da música começava a preencher o ambiente. Aurora respirou fundo, sentindo o coração bater forte, mas no ritmo certo. Não era medo. Era emoção. A igreja estava iluminada por uma luz quente, acolhedora. Flores claras decoravam o caminho, e o murmúrio dos convidados era baixo, respeitoso. Quando Aurora começou a caminhar, sentiu o chão firme sob os pés. Cada passo era consciente, cada respiração profunda. Ela não desviou o olhar. Daniel a esperava no altar. Quando os olhos dele se encontraram, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ele não piscou. Não sorriu de imediato. Apenas a olhou como quem reconhece o amor da própria vida. Aurora sentiu os olhos marejarem. Dessa vez ninguém fugiria. De frente um para o outro, as mãos entrelaçadas, Daniel sentiu o peso simbólico daquele momento. Não como responsabilidade, mas como honra. Você está linda, ele sussurrou. Aurora sorriu. Você ficou, respondeu emocionada. Durante os votos, Daniel falou com voz firme, mas carregada de sentimento. Eu prometo presença, prometo escolha. Prometo não ir embora quando for difícil. Prometo amar você nos dias calmos e nos dias imperfeitos. Aurora respirou fundo antes de falar. Eu prometo confiar. Prometo ficar. Prometo não implorar por amor, mas viver um amor que se constrói. Prometo ser casa e abrigo. As palavras não eram ensaiadas. Eram verdade. Quando o celebrante perguntou se ela aceitava Daniel como marido, Aurora não hesitou. Sim, disse com a voz firme e os olhos brilhando. Eu aceito. Daniel respondeu com o mesmo sim, carregado de tudo o que viveram. O beijo foi lento, profundo, respeitoso. Um beijo que não precisava provar nada a ninguém. Os aplausos preencheram a igreja, mas Aurora só ouvia o próprio coração,
calmo, inteiro, em paz. Ela estava exatamente onde sempre sonhara estar, com alguém que ficou. A festa começou com risos leves e música suave, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente alinhado com o coração de Aurora. As luzes quentes refletiam nos sorrisos. As mesas estavam decoradas com simplicidade elegante, flores claras, nada excessivo, tudo verdadeiro, como o amor que celebravam. Daniel não soltava a mão de Aurora. Conversavam com os convidados. Recebiam abraços, mas sempre retornavam um ao outro, como se o mundo inteiro fosse apenas pano de fundo. "Está feliz?" ele perguntou, aproximando-se do ouvido dela. Aurora sorriu, sentindo o coração pleno. "Estou em paz", respondeu. "É melhor do que felicidade." Daniel beijou-lhe a têmpora, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Quando a música mudou, Daniel a conduziu até o centro do salão. A primeira dança foi lenta, íntima, como tudo o que construíram. Aurora apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo firme do coração que agora era casa. "Lembra do dia em que você me pediu para fingir ser seu noivo?" Daniel murmurou, sorrindo. Aurora riu baixinho. "Eu achei que você fosse louco." "Talvez fosse", ele respondeu. "Mas foi a melhor loucura da minha vida." Eles giraram devagar, envoltos pela música e pelos olhares emocionados ao redor. Ali não havia passado, só presente. A lua de mel foi tranquila, longe de olhares curiosos, longe de pressas. A Aurora acordava todos os dias com a luz entrando pela janela e Daniel ao seu lado. O amor agora era simples, cotidiano, real. Caminhavam de mãos dadas. Conversavam sobre tudo e nada. Dividiam silêncios confortáveis. Numa tarde, sentados à beira-mar, Aurora disse: "Eu achei que amor fosse algo que machucava antes de curar." Daniel segurou a mão dela. "Amor não machuca", respondeu. "Pessoas machucam, amor cuida." Aurora fechou os olhos, sentindo o vento tocar o rosto. Ela tinha aprendido. O retorno à rotina não diminuiu o amor. Pelo contrário. Agora, Aurora sabia que não precisava vigiar o coração. Não precisava se proteger o tempo todo. Daniel estava ali nos dias bons e nos dias difíceis. Nos pequenos gestos, o café da manhã preparado, a mensagem no meio do dia, o abraço silencioso no fim da noite, o amor se mostrava constante. Aurora entendeu que o amor verdadeiro não se prova em grandes promessas, se prova em permanência. Numa noite comum, Aurora observava Daniel lendo no sofá. A cena era simples, mas perfeita. Ela se aproximou, sentou-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro. "Sabe o que eu sempre quis?" perguntou. Daniel fechou o livro. "O quê?" "Um amor que não fugisse." Ele sorriu, beijando os cabelos dela. "Então fica tranquila", respondeu. "Eu cheguei para ficar." Aurora fechou os olhos. O passado estava em paz. O presente era amor. E o futuro? Seguro. Porque o para sempre não começou no altar. Começou no dia em que alguém decidiu ficar, quando seria mais fácil ir embora. Espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal Entre Linhas e Histórias. Um grande abraço e até o próximo romance.